Olá, queridos. Nós vamos para a nossa terceira palestra da segunda conferência da editora Nada de Reformar-se. O tema dessa conferência é os padrões de Westminster e a piedade. E esta é a nossa terceira palestra, cujo tema, de forma muito simples, é a confessionalidade e a piedade. Vamos orar mais uma vez, como nós temos feito, pedindo a bênção do Senhor sobre essa ocasião. Oremos. Senhor Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, e Te agradar. Te agradar por uma pureza de doutrina, pureza de vida, pureza de culto, Senhor, pureza também de coração, em nossas motivações, em nossa forma, Senhor, de lidar com tudo que o Senhor põe diante de nós, nas Suas ordenanças, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, então, nessa ocasião de reflexão sobre viver aquilo que o Senhor nos ordena na Tua palavra, que é a confessionalidade e a sua relação com a piedade, Senhor. Nos abençoe nessa ocasião. Porque se o Teu Espírito não nos abençoar, vão será, Senhor, o nosso esforço. Mas se o Teu Espírito, Senhor, nos abençoar, então, Senhor, nós caminharemos de forma que Te agrada, Senhor. Nós encontraremos vida. Nos abençoe, então, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palestra de agora, essa terceira palestra, então, queridos, é a confessionalidade e a Bíblia. Se você não acompanhou as outras duas, eu repito o que eu falei nelas, nós estamos fazendo uma construção que envolve todas as palestras dessa conferência. E com essa construção, ou essa pintura, cada palestra é uma pincelada que nós apresentamos um quadro completo sobre esse tema para a igreja brasileira ou para você que é o leitor da editora Nada Reformar-se. Então, quando nós vamos considerar esse tema, eu preciso de entrada estabelecer qual é a posição que eu assumo com relação aos padrões de fé de Westminster e à subscrição confessional, para que não haja dúvidas sobre o que está sendo tratado aqui, tá bom? Eu vou até ler aquilo que eu escrevi acerca do que eu creio, eu que estou apresentando esse tópico sobre os padrões de fé de Westminster e a subscrição a eles. Eu, Christopher Vicente, subscrevo integralmente os padrões de Westminster, sem reservas ou qualificações, como a mais madura e fiel exposição das doutrinas bíblicas reveladas nas Escrituras Sagradas, como a expressão pública da minha fé particular e a resposta dela ao Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras. Subscrevo-os como servos da igreja, subordinados às Escrituras, à palavra de Deus, e tendo dela a sua autoridade derivada e limitada. Subscrevo, não enquanto forem bíblicos, mas porque são bíblicos e fiéis às Escrituras, embora não afirme que sejam perfeitas em cada proposição. Então, é isso que eu creio, de forma convicta, subscrição integral, sem reservas. E eu apresento, portanto, essa palestra, queridos, com uma dupla finalidade nessa nossa conferência, ou com um duplo tom. Um tom pastoral e um tom apologético. É pastoral, essa palestra, à medida que visa o bem da igreja, ao chamar a atenção e a reflexão alguns que, como eu, têm defendido e lutado pela confessionalidade, chamar a igreja a essa prática necessária e importante para a sua pureza e para a sua preservação, a subscrição confessional, mas que, por diversas razões que eu vou considerar no texto ou nessa palestra, terminam o fazendo por caminhos que mais atrapalham do que ajudam, que são mais pedras de tropeço do que pedras de construção para uma reforma no nosso país. E eu sei que é difícil, irmãos, fazer essa reflexão quando a provocação ela parte daqueles que se opõem à confessionalidade. Porque sempre para uma dúvida. Eu me vi nessa situação inúmeras vezes e não estou livre dela. Sempre para uma dúvida. Aqueles que se opõem à confessionalidade e propõem algum tipo de reflexão, você fica... Essa fala dessa pessoa, ela é de fato visando a piedade ou ela é por frouxidão, visa a frouxidão? Então, o nosso coração se fecha por medo de ser uma tentativa de promover a frouxidão.
Porém, aqui, queridos, a reflexão é feita por alguém que caiu inúmeras vezes nos erros ora alertados e que continuamente é tentado a eles e precisa continuamente estar em autoexame e em vigilância. Alguém que, ao mesmo tempo, preste bem atenção, defende com convicção e sofre com paixão em favor do que professamos e pela prática da subscrição integral, sem reservas ou qualificações. Por isso, como irmão que está ombreado nessa mesma batalha, eu espero ser acolhido nesse alerta e nessa reflexão. E confesso que meu público-alvo para essa palestra se dirige àqueles que defendem a confessionalidade e a subscrição confessional e estão na mesma posição que eu estou. E se alguém ou ser tocado em seu orgulho, ou ser enquadrado em algum dos pecados ou alertas que aqui forem feitos, se levantar contra o alerta e até, de certa forma, tentar atacar a integridade deste ministro que fala e que faz esse alerta, eu lembro de duas coisas, querido, se esse for o seu caso. Eu trago no meu corpo e na minha alma as marcas pela defesa da subscrição confessional. Eu trago tempo e mais tempo de sacrifício investido nessa batalha, ainda que seja pouco meu tempo de vida. Portanto, que ninguém ouse levantar suspeitas sobre a firmeza da minha subscrição. Quem me conhece sabe o quão firmemente eu subscrevo os padrões de fé da Westminster e defendo e tenho lutado a confessionalidade. Dadas as devidas proporções, então, eu poderia, novamente, com as devidas proporções, dizer, como o apóstolo Paulo, ninguém me molesta, eu trago as marcas de Cristo, lá em Gálatas 6:17. Agora, a segunda questão, que cuide, para que tal reação ao ouriça, aquilo que vai ser pontuado aqui, não seja exatamente a mesma que você condena nos que se opõem à verdade e à piedade quando são confrontados. Então, somente medite, considere e faça o autoexame. Como o puritano Lewis Bailey diz, sempre há utilidade nisso. E se essa for a sua reação, a de me atacar ou de desprezar totalmente a reflexão que foi feita aqui, é prova de que o alerta é verdadeiro e de que ela se aplica diretamente a você. A reação, irmãos, imediata de rejeição, sem qualquer mínimo autoexame, também expõe o estado do seu coração. Se você agir assim, provavelmente já foi tomado pelos pecados que eu vou alertar aqui e veste a capa da confessionalidade como o injusto se veste de suas boas obras para se cobrir. E pensa que com isso está fazendo um bom serviço à causa da reforma no Brasil. Não está. Se você se enquadrar nos pecados que são aqui alertados, você, com toda a sua defesa à confessionalidade, não está fazendo um serviço à reforma no Brasil. Você está sendo uma pedra de tropeço. A reforma do Brasil, querido, ou da igreja, ou da sua própria, da minha própria vida, ela é algo muito maior e que deve, então, nós devemos, por causa da glória de Deus, deixar de lado todo e qualquer orgulho, para que o nosso coração se adeque não só na forma, não só no que nós defendemos, mas no coração, naquilo que só Deus vê, aquilo que Ele fala. A glória de Deus expressa em uma verdadeira reforma e que terá como elemento inequívoco uma confessionalidade integral, robusta, é mais importante do que seu orgulho de não reconhecer tais pecados. E eu sei da dificuldade que isso é, porque eu sei do caminho que eu tive de passar, queridos. E é difícil. Mas Cristo será mais glorificado em mim e em você, quando nós atentarmos aos alertas que a palavra de Deus nos traz sobre essa questão. Se o seu coração defende e deseja a verdadeira confessionalidade, considere o que vai ser alertado aqui. Mas também essa palestra é apologética, à medida que ela visa tirar do caminho as desculpas e excusas de muitos que se opõem à confessionalidade por causa dos erros que eu vou alertar aqui. E então, agem muitas vezes como um ímpio, que não quer abraçar o evangelho por causa do erro de alguns crentes.
E esses rejeitam a confessionalidade como algo necessário à pureza da igreja por causa de abusos e usos equivocados e pecaminosos. Então, aqui é feita uma apologética contra esses. Muitos, ao se depararem com essa lida errada de algo, ao invés de reprovar o espírito ou a lida errada, reprovam a coisa. Então, ao invés de reprovar a lida equivocada com a confessionalidade e defender a confessionalidade buscando a lida correta, não a lida frouxa, mas correta, então terminam desprezando a confessionalidade. E essa é uma marca de quem não percebeu que a realidade ela consiste nesse aspecto interno e externo do ser humano, em tudo que o ser humano faz. A questão, então, não é a confessionalidade, em alguns casos, é a maneira como se lida com ela, o espírito, mais propriamente dito. Esse é o cerne da questão. Então, aqui se você se enquadra nesse conjunto, nessa posição, você é chamado à consideração e à reconsideração, a deixar de lado essas desculpas e abraçar uma subscrição integral daquilo que você professa. Então, eu chamo você, mais uma vez, a essa reconsideração. E os piedosos de ambos os lados, aqueles que abraçaram a confessionalidade, mas por algum motivo se deixaram levar por uma linha errada, ou, no seu caso, que discorda da confessionalidade e acha que está certo por causa dos abusos que você tem visto. Se você tem temor ao Senhor, considere o que é colocado aqui, querido. Haveria um terceiro grupo, mas que não nos cabe aqui pelo tempo, mas eu devo mencionar esse grupo, que são aqueles que outrora estavam no primeiro grupo, defendendo a confessionalidade e firmes naquilo, mas de uma forma errada, e aí perceberam esse erro, e convencidos desses erros, ao invés de abraçar a confessionalidade de uma forma certa, por causa de uma desproporcionalidade, falta de discernimento no coração, foi para uma outra postura inadequada, caiu então na frouxidão. Outrora, um baluarte da verdade, com erros, mas defendendo a subscrição, agora abraça e cai na frouxidão, achando que está evitando esses erros. Preste bem atenção, querido. A resposta à lida não piedosa com a confessionalidade jamais será frouxidão. A frouxidão é contrária tanto à confessionalidade quanto à piedade. Quando ela fala aqui de frouxidão, é de frouxidão na subscrição. Ela não é remédio, ela é veneno. Ela é um veneno pernicioso que destrói a igreja do Senhor, tanto quanto a lida da confessionalidade equivocada. A resposta será uma postura de coração apropriada e piedosa com aquilo que a palavra de Deus está mandando, que é a confessionalidade. Então, desprezar a confessionalidade, a frouxidão assumida, nós vamos chamar aqui de frouxidão assumida, tratá-la de forma errada, o que vamos chamar aqui de firmeza impiedosa, ou passar a ser frouxo, uma frouxidão reativa, são posições muito fáceis de serem seguidas pela nossa carne. Muito difícil é ser firme com amor. Difícil é ser convicto e firme e fervorosamente amoroso. Isso é contrário à nossa carne e isso só vem pela obra do Espírito. Isso e essa é a verdadeira piedade. Isso é mais difícil do que andar em uma corda bamba entre dois edifícios, pode ter certeza. Eu desejo então, querido, nessa palestra, me desculpem essa introdução necessária, eu desejo então encorajar todos que estão mencionados nesses grupos a trilharmos a trilha da firmeza amorosa, que é avessa a nossa carne, pois nenhuma dessas três trilhas elencadas redundará na glória de Deus e no bem da igreja. E depois, então, de muita meditação, de considerar meus próprios pecados nessa trilha, nessa caminhada, de conversar com inúmeros pastores e presbíteros mais experientes, que são subscritores integrais dos padrões de Westminster, que têm lutado por isso. Eu sinto-me, então, à vontade, querido, de fazer essa reflexão e de propor, com plena convicção, de que em nada isso vai enfraquecer a luta pela nossa confessionalidade, como alguns podem objetar ao que vai ser colocado aqui. Não, isso não vai enfraquecer.
Muito pelo contrário, isso vai dar força. Eu tenho visto que aqueles que têm sido, na minha caminhada, e a oportunidade que eu tenho de compartilhar essas reflexões, que em algum momento são avessos da confessionalidade mais firme, e consideram essas coisas, Deus tem usado para então abrir seus olhos para aquilo que Deus quer. Não é, portanto, um desserviço, como alguns poderão julgar. Desserviço é a frouxidão e a lida equivocada com a confessionalidade. Mas você pode reconhecer isso, então propor uma lida que vai ser alternativa a tudo isso. E em muitos casos, alguns têm tentado fazer isso e o resultado não tem sido bom. É, na verdade, mais um tipo de frouxidão. E não é o caso aqui, querido. Uma crítica à lida errada da confessionalidade ou com a confessionalidade não é uma crítica a ela. Não é uma crítica aos padrões do Westminster, mas àqueles que têm sido pé de tropeço nesse sentido. E pode ser eu, pode ser você, em todo o nosso zelo, considere para que Deus seja glorificado em nossa luta, em nossa oração, em nosso trabalho, por uma igreja mais fiel, mais pura e em paz. Portanto, entendendo tudo isso, vamos ver primeiramente os que rejeitam a confessionalidade, fundamentando tal desprezo nos abusos ou erros daqueles que a têm defendido. A primeira coisa que eu quero considerar aqui, nesse primeiro grande tópico da nossa palestra, é o amor pelo Senhor e por sua igreja, ela demanda a confessionalidade. Muitos que estão nesse grupo, queridos, eles pensam que confessionalidade é uma mera discussão fria e teórica. Comumente, isso está na boca desses que estão nesse grupo. Eles pensam que isso é sem propósito, que há coisas mais importantes e que não tem nenhuma relação com a igreja. Então, muitos desses falam assim, missões são mais importantes, né? É mais importante do que isso. Ou qualquer outra coisa. É mais importante do que essa questão da confessionalidade ou o debate em torno dessa questão. E alguns chegam ao ponto de afirmar, veja bem, amar a igreja é mais importante do que esse debate ou prática da subscrição confessional. Só que é justamente o contrário. Isso é contrário à piedade. Defender a subscrição confessional e a confessionalidade é expressão de amor pela igreja do Senhor. A subscrição, irmãos, e levá-la a sério é uma expressão de amor dos ministros de Cristo à igreja de Cristo. Morton Smith, comentando 2 Timóteo 1,13 e 2 Timóteo 2,2, ele diz o seguinte, o que ele fala é muito útil para nós entendermos isso. Preste bem atenção, abro aspas. Em última análise, Paulo ensina que a razão que temos para preservar a ortodoxia da igreja de Jesus deve originar-se de nosso amor por Jesus. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue, tornando a igreja de Cristo a coisa mais preciosa e importante da terra. Somente quando tivermos uma noção real do preço que ele pagou, levaremos a sério a preservação de todo o conselho de Deus e a proteção de sua igreja de todo erro. Em outras palavras, se amamos Jesus como devemos estar prontos e dispostos a fazer tudo ao nosso alcance para ensinar todo o conselho de Deus e não apenas uma parte dele. Creio que a adesão, a subscrição total e sincera aos padrões de Westminster é um dos melhores meios de fazer isso, porque nos compromete com o conselho total de Deus. Se amamos Jesus, devemos fazer tudo ao nosso alcance para preservar e ensinar todo esse conselho à igreja. Fecha aspas. Essa citação é extraída do nosso livro, publicado pela editora Nadrim Reformar-se, A Prática da Subscrição Confessional, no capítulo que é apresentado no texto, esse artigo do Morton Smith. Então, vejam, a confessionalidade, querido, ela é uma expressão desse amor pela noiva de Cristo, e não o contrário. Se o nosso propósito, conforme Paulo fala lá em 2 Coríntios 11:2, se o nosso propósito é apresentar a noiva de Cristo como virgem pura, essa pureza vai envolver pureza doutrinária, pureza de vida, pureza de culto, pureza de governo.
Se o nosso propósito como ministros, aqui eu me dirijo especialmente aos presbíteros, docentes e regentes, se o nosso propósito, como Paulo escreve no ministério de cuidado da igreja, no caso dele apostólico, estendido agora aos presbíteros, é apresentar essa virgem pura, não há, dentre outros meios, obviamente, mas um dos principais é a confessionalidade, para a pureza de vida. Isso não pode ser visto de pureza de doutrina e com suas implicações de vida. Isso não pode ser visto como uma coisa de pouca importância, querido. Na verdade, diminuir a importância da confessionalidade é o contrário do amor pelo Senhor e pela sua igreja. Porque comumente, os que agem assim ou estão imersos em podridão moral e doutrinária, ou querem roubar o amor da noiva de Cristo para si mesmo, estabelecendo a sua própria visão, a visão do pastor, e não a visão do supremo pastor e noivo da igreja. Eu não encontrei, até agora na minha caminhada, ninguém que se opondo à confessionalidade, à subscrição integral, não tivesse em uma dessas categorias. Abrindo a boca para dizer que defender a confessionalidade é falta de amor para a igreja, quando é exatamente o contrário. Segundo, a frouxidão e leniência confessional não é remédio para os abusos e o mau uso da confessionalidade, mas é um veneno. Outra coisa contrária à piedade, queridos, no que envolve a confessionalidade, é achar que a frouxidão é o melhor caminho para evitar os erros e os abusos que a envolvem, ou de muitos que lidam com ela. Esse ímpeto de muitos, queridos, que tendo algum esclarecimento e instrução preferem trilhar essa trilha, a firmeza, ela é equivocada. Comumente, vem de homens que juraram subscrever integralmente, mas após terem o ofício que cobiçavam, passam a expressão de uma frouxidão como se fosse uma posição mais razoada, mais piedosa, menos beligerante, porque não é tão firme assim, não faz tanta questão em alguns pontos, como se a firmeza fosse contrária à impiedade. Mas essa posição, que inclusive passa por um movimento de subscrição confessional integral no seu ato de juramento e depois volta atrás, ela é profundamente iníqua, ímpia. Um homem que age assim não é piedoso, ele é um mentiroso, ele não é digno de confiança. Um marido que faz um voto, um juramento de fidelidade à sua mulher, no seu casamento, com ressalvas e reservas, quando o voto ali que é feito não tem espaço para isso, não é um homem piedoso e digno de confiança. E muitos, com esse discurso pseudo-piedoso, abraçam a frouxidão depois de jurarem a integralidade e têm pervertido igrejas inteiras. E eles dizem, que esses que estão nessa posição, que aqueles que chamam a igreja a uma firmeza confessional é que têm pervertido a igreja. Mas é justamente o contrário. Homens que começam o ministério dessa forma, subscrevendo e jurando por pura cobiça do ofício, para terem um ofício, uma vez lá, só com as figuinhas que fizeram, com seus dedos atrás das costas, esses homens são qualquer coisa menos piedosos. Em nenhum lugar, querido, em nenhum lugar, as escrituras louvam a frouxidão. Em nenhum lugar. Ou a abertura e o relativismo doutrinário, muito pelo contrário. Ela louva, você pega, por exemplo, as cartas de Apocalipse, quantas vezes o Senhor louva a firmeza doutrinária dessas igrejas, quer no sentido geral, quer por se oporem a falsos ensinos, em diversas igrejas diferentes, o Senhor louva isso. Ou Paulo, ou então João, quando louva o fato dos seus filhos, na segunda epístola, estarem caminhando na verdade firmes. Firmeza não é contrária à piedade, não é a firmeza em si. Eu posso lidar com a firmeza de uma forma ímpia, mas a firmeza em si não é ímpia, para que muitos se levantem com esse discurso de frouxidão, como se fosse mais piedoso. A firmeza é louvada na palavra de Deus. Portanto, querido, não proponha um remédio antibíblico que possui apenas aparência de piedade, mas que não tem nada de piedoso, que vai matar a igreja do Senhor,
como tem feito em inúmeras denominações no mundo afora. Agora, eu me dirijo e trato agora os que têm defendido a confessionalidade, mas lidado com ela de uma forma impiedosa e por isso tem sido pedra de tropeço. Esse primeiro grupo, que eu faço esses dois alertas, estão pecando diante do Senhor. Mas atenção àqueles que têm defendido a confessionalidade e muitas vezes, como uma reação a esse primeiro grupo, terminam caindo em erros graves, e essas são as considerações. O primeiro, eu chamo de que espírito sois? Lá em Lucas, querido, Lucas capítulo 9, do versículo 51 a 56, nos é relatada a ocasião em que Jesus, ele precisando passar por uma das cidades samaritanas, ele é impedido. Né? Os samaritanos, eles não recebem, ele não foi recebido pelos samaritanos e não deixam eles passar ali. O Senhor da Glória, veja bem, o Senhor da Glória, o dono do universo, não foi recebido na cidade dos samaritanos, pelos samaritanos. E aí, diante dessa resposta dos samaritanos, Tiago e João, né, representando de certa forma os discípulos, eles fazem uma proposta. Diz assim: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Veja que interessante. Eles espelhando-se em Elias, querendo ser como Elias, na ocasião em que ele orou e fogo caiu do céu e consumiu os profetas de Baal, ou talvez aqui fazendo referência quando Acasias mandou prender. Eles estão nesse ímpeto de uma identificação histórica. Uma primeira leitura, então, que nos faz olhar para esse texto e pensar que eles estavam falando com zelo, com senso de defesa da honra e da glória do Senhor. Onde já se viu o Rei da Glória, o Rei de Israel, o Deus encarnado no nosso meio ser impedido de entrar numa cidade? De fato, irmãos, o Senhor nos ordena recorrentemente na sua palavra ao zelo e à inquietação pelas blasfêmias do seu nome. Nós não podemos consentir, nós não podemos aplaudir. Mas a resposta de Cristo aqui, queridos, nos mostra que não era essa a questão que os apóstolos estavam no seu coração. A essa proposta deles, o Senhor responde da seguinte forma: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. A resposta de Cristo aqui, querido, ela confronta e expõe o coração dos discípulos, o que de fato estava ali por trás, em um aparente zelo doutrinário, por assim dizer, da glória do Senhor. Essa resposta nos mostra que é possível, isso é um alerta, é possível parecer zeloso do que é bom, do que é santo, da glória do Senhor, da pureza, mas com um espírito que não condiz com esse zelo, um espírito totalmente errado. Vós não sabeis de que espírito sois, Jesus afirma. O espírito com o qual fazemos algo é fundamental para que esse algo seja tratado e considerado da forma correta. Nós não somos só forma, nós não somos só externo, nós somos interno. O Senhor quer a forma, o externo, a coisa correta, mas o coração, o interno correto. Essas duas coisas devem se encontrar, e aqui está a piedade. A internalidade sem a externalidade é falsa. A externalidade sem a internalidade é falsa. E é sobre isso que eu quero pegar esse ponto, querido. O espírito com o qual nós lidamos com as coisas. E esse é o ponto. Muitos, ao lidarem com a confessionalidade, o fazem com um espírito impróprio, ou não correspondente com o verdadeiro zelo, não condizente com as gloriosas verdades e com a maravilhosa graça exposta nas verdades do Evangelho. Seu espírito
implica em obras e em uma prática que nega diretamente a verdade que é supostamente defendida. E isso tem a ver com o coração. É por isso que é tão difícil daquele que está praticando isso perceber. E nós vamos ver essa questão na próxima palestra: confessionalidade e coração. Assim como discípulos, irmãos, se consideravam legítimos continuadores da obra de Elias e fizeram essa identificação e essa semelhança com ele, muitos destes que têm lidado com a confessionalidade de uma forma pecaminosa se consideram legítimos covenanters, legítimos puritanos, legítimos herdeiros e continuadores do seu legado. Preste bem atenção. Em nenhum momento se critica aqui os nossos pais da fé, homens piedosos, os covenanters, os puritanos. E aqueles que abraçam a sua fé são sim herdeiros dele. Só que tem um problema gritante em todos esses, que se colocam com tanta glória, com tanto, se ufanando de tal forma como os apóstolos aqui. Eles não possuem o mesmo espírito que eles. Eles podem se chamarem covenanters, mas não possuem, em muitos casos, o mesmo espírito que os covenanters, o mesmo espírito que os puritanos. Eles não honram o suposto legado que dizem defender. Há muitos que lidam com a confessionalidade com um espírito legalista. A soberba é a principal inquilina desse coração. E bate no peito, igual o fariseu lá em Lucas 18, graças a Deus eu sou confessional e não sou como estes pecadores. Se considera ser mais do que de fato é. Tem uma visão sobremodo elevada de si mesmo. Considera-se o próprio baluarte da verdade, mesmo que ela não tenha transformado a vida dele em quase nada. Seu ímpeto é sempre o criticismo e vive a criticar e a difamar. Há mais prazer e deleite na condenação e no fogo caindo do céu do que na conversão de um pecador ou de um irmão que está necessitando de ajuda para o amadurecimento da sua fé. Há mais prazer na contenda do que na paz e na busca pela verdadeira unidade. São alheios à realidade da verdadeira piedade da vida, da piedade de vida em vidas simples. São alheios à condescendência com irmãos fracos para trazê-los para cima, para a confessionalidade. Amam pisar no caminho quebrado. E embora tenham recebido da parte do Senhor paciência para estarem onde estão em termos de profissão doutrinária, não tem essa mesma paciência com outros. Você é estarrecedor. Age exatamente como aquele homem que devia uma quantidade exorbitante, mas que era duro com aquele que devia uma quantidade menor a ele. E ainda dizem que fazem tudo isso em nome da verdade. Não possuem vitalidade da sã doutrina. Possui tanto calor de vida quanto uma pintura de fogo pendurada na parede possui calor. A doutrina para estes, queridos, é meramente teoria e a prática é mera soberba da alma, sem uma gota do bom perfume de Cristo, da verdadeira piedade. Tornam aquilo que é belo, que é poderoso, que é maravilhoso e que é tão importante para a igreja, uma confessionalidade firme, é uma coisa intragável. Eles julgam mais os outros do que a si mesmos. E não há nada mais contrário à piedade do que isso. Julgar mais os outros do que a si mesmo. Eles são experts em fazer heteroexame, examinar os outros, mas são lerdos e lentos em fazer autoexame. Eu provo, querido, por obras, por relatos bibliográficos e historiográficos, que esse é o retrato, é o exato retrato oposto dos puritanos e dos covenanters. Quem lê eles, como foi meu caso, que caminhava por uma trilha como esta,
não muito parecida. E foi exatamente em deparar com eles, não só em pontos, em detalhes periféricos ou detalhezinhos da doutrina, que são importantes, mas que são isolados em muitos casos por isso. Quando eu vi e o Cristo que eles apresentavam, a beleza desse evangelho que eu pensava que eu conhecia em sua profundidade, que eu pensava que era confessional, lá uns 10 anos atrás, eu pude perceber que o que eu estava fazendo era um desserviço para a causa do reino. Em resumo, há nesses um espírito legalista, soberbo, altivo, exclusivista, bélico, beligerante, impaciente. E se não for 100% com eles, eu vejo, eu não estou falando 100% para quem professa, são nossos padrões claramente professados. O inferno é reservado para estes. Quão perniciosos, queridos, são estas posturas para a verdadeira reforma. É por causa destes que, na hora da luta pela defesa doutrinária, confundem a defesa da sã doutrina com essa impiedade. E os frouxos e liberais têm ganhado espaço por causa da pedra que eles têm colocado no caminho da reforma para a igreja. Segunda crítica, queridos, é a piedade privada para com Deus, na verdade, a ausência dela. E o segundo erro aqui, de alguns que lidam com a reforma da forma equivocada, é a piedade privada para com Deus, a inexistência da piedade privada para com Deus e para com o próximo. Eu mencionei de passagem isso no tópico passado, mas esse tópico, esse assunto, ele precisa de uma atenção especial. É comum encontrar, queridos, em alguns ávidos defensores da confessionalidade, a inexistência ou o desprezo consciente da piedade privada para com Deus. Isso é inconcebível. Já conheci pessoas que liam diariamente os padrões de Westminster e poderiam até citar de cor. Mas quando perguntava como é que está a leitura da palavra, meu irmão? Veja bem, pastor. Como isso é possível, querido? Pode saber os detalhes dos padrões, mas sua alma não sabe o que é arder de afeto pelo Senhor. Sabe enumerar e discorrer sobre os meios de graça, mas não conhece uma participação espiritual e vívida desses meios de graça. Sabe falar e defender com fervor e com precisão a salmodia, essa coisa gloriosa que a igreja precisa resgatar, e que em muitos casos são desprezados, mas não sabe o que é cantar com fervor e alegria no coração, porque não passa de mero externalismo, hipocrisia e aparência. O raciocínio desses, consciente ou não, é este: não importa se meu coração está corretamente voltado para Deus e se eu estou tendo o devido proveito espiritual e se eu estou conhecendo experimentalmente a Cristo. Importa tão somente se eu me conformo a tais e tais padrões de forma externa. Estes conhecem os padrões de Westminster, mas não conhecem uma passagem bíblica por meditação. Isso é contrário ao que os nossos padrões defendem. Isso é contrário ao que os nossos pais defenderam. E antes, mais importante, isso é contrário à palavra de Deus, meu querido. Não importa o quanto você grite confessionalidade, se você despreza esses elementos fundamentais da piedade privada, uma vida de oração, a dedicação a um culto não só pela mera forma, uma satisfação na aparência. O que é que isso é contrário ao romanista? Todo o seu zelo pelo princípio regulador do culto que nós devemos defender, está até disposto a morrer por isso. Todo o seu zelo, se não alcança o seu coração, não serve de nada. É tão externalismo quanto os romanistas. É claro que é menos grave, porque a forma está correta, enquanto os romanistas desprezam a forma. Mas o princípio regulador do culto não é só forma, é coração. O Senhor regula o coração. É o segundo e o terceiro mandamento, e o quarto e o primeiro juntos. O que adianta defender a salmodia e cantar de forma fria? Eu não falo simplesmente na forma externa, mas no coração. A ausência, queridos, de um fundamental e indispensável elemento, a piedade verdadeira
torna-se grave a postura destes. Eles não conhecem o poder da piedade. Eu cito aqui Ryan McGraw, na obra Piedade Puritana, ela está ali em cima, publicada pela editora Nada de Reformar-se, e no seu primeiro capítulo ele tem algo muito interessante. Ele é o autor do primeiro capítulo, é um compilado de artigos de vários ministros do Evangelho reformados, a maioria presbiterianos, e ele diz o seguinte, abre aspas, as igrejas reformadas hoje precisam lembrar que teologia não é mera doutrina, é a verdade que está de acordo com a piedade. Não é mais fácil aceitar os 5 pontos do calvinismo do que negar nós mesmos na guarda do Shabat? Não é mais fácil tomar uma posição sobre batismo infantil do que praticar o culto familiar diário, regular e particularmente? Não é mais fácil entender a confissão de fé Westminster do que controlar a raiva e subjugar a luxúria? Quais seriam os efeitos se as igrejas reformadas hoje estudassem teologia com a suposição de que o objetivo da sã doutrina era tanto a prática sã quanto a fé sã? Esses exemplos destacam áreas das quais as igrejas precisam ser revivadas hoje. Fecha aspas. Esses homens, então, queridos, são diferentes. Esses homens são diferentes dos carnais, pois ficam com aquilo que é mais fácil para a carne. Eles não são diferentes, pois ficam com aquilo que é mais fácil para a carne. Por isso, pela ausência da piedade verdadeira, são hipócritas. Não vivem aquilo que aprova, não vivem a coisa mais básica da fé cristã: congregar, servir, humildade, amor, oração, temor, devoção, pureza, quando nenhum olho vê. Esse é o seu caso? Você se encontra nessa trilha que até aqui está sendo alertada, defendendo a confessionalidade, mas caminhando nessa trilha tão contrária à verdadeira confessionalidade? Deus te chama hoje ao arrependimento, à verdadeira comunhão com Ele. Porque, do contrário, meu querido, você não está sendo instrumento dele para a reforma no Brasil. Você está sendo pedra de tropeço. Mas ainda vem uma terceira questão, terceira e última, que é a falta de piedade para com o próximo. O terceiro erro aqui, irmãos, é a inexistência da piedade para com o próximo. Eu também mencionei isso de passagem em outro tópico, mas aqui também precisa de um aprofundamento. Primeiro, em muitos casos, esses que estão nesse grupo, que defendem a confessionalidade, mas com o espírito errado, eles não sabem distinguir pessoas de pessoas. A distinção que a Escritura faz com muita clareza, e que os nossos pais, os puritanos, eram mestres em aplicar e fazer uso dessa distinção de pessoas para pessoas, tipo de pessoas. Só conseguem ver o preto e o branco. Eles não percebem os fracos com os quais se deve ter paciência, os que duvidam e precisam de ajuda, os que foram enganados e precisam de instrução e serem admoestados, e dos hereges, dos que obstinadamente sustentam o erro. Para eles, como eu disse, ou é ou não é. E mesmo em pontos que cabe o debate, nós devemos buscar uma clareza, mas que a própria confessionalidade não fechou. Mas pegam seus autores privados e particulares e igualam a confessionalidade. Se não for 100% com isso, então o inferno é o que lhe aguarda. Outra deficiência para a piedade para com o próximo destes é a maledicência. E não duvido nada que muitos, ao ouvirem esses alertas, o seu espírito e coração orgulhoso se revolte e passe a fazer maledicência desse que vos fala e dessa palestra. Porque é o ímpeto do coração. Veja, não caminhe por aí, meu querido. Aproveite a oportunidade que o Senhor está lhe dando. Eu estou dizendo a você, por experiência e por ver em outros. Pastores mais experientes também compartilharam a sua experiência e que têm defendido com firmeza e sofrido nos concílios pela substituição integral.
e choraram com o rebanho, e visto rebanhos que eram avessos dessa doutrina hoje, com firmeza, cantando salmos, por exemplo. Mas porque passaram a trilhar a trilha correta. Não insista por esse caminho. Deus está sendo misericordioso com você, está dando oportunidade para que você possa voltar e sair dessa trilha. Veja quanto sofrimento, quanta dor, para você e para outros, já foram produzidos por essa trilha que você tem trilhado. Quanto de reforma você encontrou? Não se esconda por trás da verdade, que diz que a verdade é fugenta. De fato, é fugenta. Mas você talvez, não é a verdade que está afugentando, é você que está fazendo que as pessoas não queiram saber da verdade. Eles necessitam estar sempre difamando e diminuindo outros, pois pensam que assim eles vão conseguir se estabelecer no seu pedestal de confessionais. Se igrejas forem entregues a esse de fato, elas vão minguar, como minguam sobre os liberais, sobre os negligentes, sobre os imorais, sobre os imorais. E terceiro, inexistem ações que sejam motivadas pelo amor, mas apenas por princípios carnais, da parte desses na ligação com a personalidade. Não há motivação do amor. Isso implica o quê? Não só no problema anterior, mas também na maneira como vai se lidar com o outro. A motivação não é para estes ganhar o irmão, mas ganhar do irmão. Não consegue abrir mão de uma demonstração de reprovação por algum ponto doutrinário para que, após uma caminhada de amor e de motivação, e deixado claro que a motivação é amor, ela fica clara, ajudar essa pessoa no segundo momento e falar assim, meu querido, ó, aquilo lá não é agradável ao Senhor, não condiz com essa doutrina. Não, tem que querer bater, pisar o caniço quebrado ali. Precisa mostrar naquele momento toda a santidade doutrinária na reprovação de um detalhe. Não há verdadeiro amor nisso, que defende a verdade. Portanto, queridos, se você se encontra no primeiro grupo, que tem desprezado a confessionalidade, com objeções pueris e iníquas em alguns casos, o Senhor te chama a reconsiderar. Você faz mal à igreja do Senhor. Mas se você tem defendido a confessionalidade e tem feito isso de forma ímpia, você também não está abençoando a igreja. Você também está fazendo mal a ela. O Senhor nos chama a sermos firmes e piedosos. Não demover um só centímetro da firmeza da sã doutrina, da subscrição integral, mas fazer isso da forma correta, motivados pelo temor ao Senhor, pelo amor a Ele e ao próximo, de uma forma que não contradiga a verdade que firmemente é defendida. São alertas simples, mas que para muitos, como era para mim, é difícil percebê-los. Eu espero que o Senhor use isso. Caso você esteja em algum desses outros dois grupos, não vá para o terceiro grupo, da frouxidão, percebendo o erro de alguns que lidam com a confessionalidade e ir para a frouxidão. Isso não é remédio, é veneno. Mas considere em se tornar cada vez mais firme, defenda tudo aquilo que nós defendemos. Salmodia, princípio regulador do culto, governo bíblico, pureza de vida, a doutrina da salvação, todos os pontos, mas com um coração adequado diante do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos dê a graça de alcançarmos esse padrão que é o que Ele requer. Amém.